A gente tem uma atualização aqui que estava sendo esperada lá para 7 horas da noite, né? Chegou um pouco mais cedo, que é a informação. Opa, deixa eu tirar aqui. Que é a informação aí sobre a taxa de juros, tá? A gente vai conversar. Subiu para 13,25, ou seja, subiu 1 ponto percentual. A própria chamada aqui do 247 destaca, né, que foi esperado pela Faria Lima. Mas queria só avisar aqui para a nossa audiência que a gente vai receber o ex-ministro Guido Mantega e vamos repercutir. Ministro, essa não é uma crônica de uma alta anunciada de 1% da taxa Selic? Alguma surpresa? Com certeza. É uma crônica de uma morte anunciada, né? Você está falando do Gabriel Garcia Marques. É Gabriel Garcia Marques essa... Só que está falando do Gabriel Galípolo. Mas eu estou falando da taxa de juros, estou falando da taxa Selic, eu não estou anunciando a morte de ninguém, né, física, de nenhuma pessoa. Estou falando que essa é uma história contada, né? Já se esperava ou não, ministro? Essa sequência, esse ciclo de aumento foi armado pelo Roberto Campos. Foi uma armação que foi feita por ele, né? Ao longo do ano de 24, ele tomou providências para que uma certa tranquilidade econômica fosse rompida, criou um terrorismo, não é? E fez de tudo para que o câmbio subisse, ou seja, que o dólar subisse no Brasil. Então, é claro que houve uma pressão por parte dos mercados, né? A moeda americana se valorizava e houve um fluxo de recursos para os Estados Unidos, mas aqui no Brasil não se tomou nenhuma providência em relação à subida do dólar. Então, ele subiu de acordo com os interesses do mercado. Se ele tivesse tomado providências quando o câmbio estava 5,5, por exemplo, e começasse a atuar no sentido contrário, ele teria contido o câmbio, né? Então, ele foi criando uma desconfiança no mercado, dizendo que o governo não estava cumprindo a meta fiscal e tudo mais, e deixou solto. Ele não fez as operações de swap que você faz normalmente no Banco Central para segurar o câmbio, e teria segurado, como já aconteceu no passado. Então, a partir disso é que se inventou um novo ciclo de aumento de juros, né? De fato, quando o dólar sobe, quando o real se desvaloriza, você cria um processo inflacionário. E essa desvalorização do real foi forte, porque no início de 2024, o real estava 5, e aí depois ele foi para 6,20. No início desse ano chegou a 6,27. Então, você alimentou um processo inflacionário que também teve outras razões, mas não inflação de demanda. Não inflação de demanda. Você teve aumento de preço de alimentos em função de seca, em função, por exemplo, de muita demanda por carne no exterior, né? E, portanto, subiu o preço da carne, misturada com a questão do dólar, né? As importações passaram a custar mais caro. Então, você gerou, você permitiu, eu diria até que ele estimulou essa subida do dólar, aqui mais do que deveria, mais do que subiu em outros países. E aí anunciaram que uma reversão na política, porque no início do ano a Selic estava sendo reduzida, porque a inflação estava sob controle. A inflação estava sob controle. Terminou o ano com 4,83, né, acima do teto da meta, mas uma inflação baixa para o Brasil. E aí passou a subir um pouco mais em função de preço de commodities, sendo que não tem nada a ver com a demanda. As commodities sobem porque sobem no mercado internacional. Depende da demanda internacional, certo? Então, você está aumentando a taxa de juros agora para combater uma inflação, mas que é uma inflação, como eu falei, vem do câmbio e vem de um choque de oferta, né? Então, não é de demanda. O Banco Central tem que atuar na inflação de demanda, né? Porque ele sobe a taxa de juros, reduz a demanda, tá certo? Então, mas o Galípolo não teve muita saída, porque justamente nesse período que ele assumiu, do final do ano passado para esta data, você teve alguma pressão de preços, e aí você dá o argumento para que suba a taxa de juros, né? Então, agora, nós vimos que eles declararam que estão subindo a inflação em função de aumento, subindo a taxa de juros em função do aumento de inflação, em função de pressões inflacionárias, câmbio e tudo mais, que se mantiverem por ocasião da próxima reunião do Copom, eles continuarão aumentando. Então, veja, tem aí uma saída que, se o câmbio continuar, se o dólar continuar desvalorizando, que é o que está acontecendo, né,
de um tempo para cá, começou uma desvalorização do dólar. Se ele desvalorizar mais, daqui a pouco você não vai ter mais essa pressão inflacionária causada pelo câmbio. E você também pode ter, nós vamos ter uma grande safra, está previsto para este ano uma grande safra. Isso significa um aumento maior da oferta de produtos agrícolas e também produtos de alimentos e tudo mais. Então, pode ser que a gente tenha uma redução da inflação em função disso. Um outro elemento pode ser que o petróleo, o barril de petróleo, ele possa baixar com o fim previsto da guerra da Ucrânia. A Ucrânia, o Trump prometeu que ia acabar com a guerra da Ucrânia e vai acabar mesmo, não é porque ele prometeu, mas os dois lados ali estão um pouco extenuados e tal, então ele não vai mais dar dinheiro para a Ucrânia, então você fazendo ali terminando com essa guerra, diminui a pressão sobre combustíveis. E aí você pode ter a queda do petróleo. Então, essa é uma equação a ser definida. Quer dizer, a declaração do Banco Central ela diz que vai continuar subindo se tiverem condições, se essas condições adversas continuarem. Mas é possível que elas sejam revertidas. Então, a esperança é a última que morre. Espero que não tenha mais a próxima elevação da taxa de juros, porque aí estaremos com uma taxa de juros de 14,25, que é uma taxa muito alta para o Brasil, com uma inflação abaixo de 5%. É muito alta essa taxa. E ela significa uma taxa real de juros de 10%. E isso inviabiliza a atividade econômica. Então, com certeza, nós teremos agora, no início do ano, uma desaceleração da atividade econômica, uma redução do investimento, por exemplo. E o investimento é bom porque ele aumenta a oferta, ele combate a inflação, né? Então, no primeiro momento, nós teremos um cenário desfavorável